Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma semana com a emissão do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio ao Domingo. Já sabe que esta emissão vai para o ar às segundas-feiras às 22 horas no FM. Pode também ouvi-la e vê-la em podcast no site e redes sociais da Rádio ao Domingo. No seguimento do último programa, em que falamos aqui de emoções e sentimentos, falamos muito de emoções, mas deixamos os sentimentos para hoje. Para esta semana, e vamos primeiro começar por aí, Maria do Céu. Obrigado por estar aqui novamente connosco. Vamos começar por definir o que é sentimento. É verdade. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos acompanhar todas as semanas, ou todos os dias, ou todas as horas, sei lá, todos os momentos que nos puderem ouvir. E nós estamos a falar de algo que é muito importante e eu acho que é mesmo fundamental para o ser humano, que são as emoções e os sentimentos. Falámos muito das emoções, nem que seja de uma forma... Porque há tanta coisa para falar, há tanto para dizer e há tanto para trabalhar esta questão das emoções, que a semana passada fizemos assim tipo uma discussão muito por alto daquilo que nós devíamos estar atentos e às emoções mais básicas. Os sentimentos ficaram para hoje e os sentimentos, como nós falamos, são uma resposta às emoções. As emoções são muito rápidas, são explosivas, são a nossa primeira reação a alguma coisa e os nossos sentimentos baseiam-se e fundamentam-se nessas emoções. Daí não é muito fácil definir o sentimento, até porque não tem só a ver com as experiências, tem a ver também com as memórias, não é? É verdade, tem a ver com as memórias e a diferença fundamental entre emoção, como diz António Damasio, ele diz que as nossas emoções são uma resposta involuntária a algum tipo de reflexo, mas os sentimentos são só e simplesmente o acumular da nossa história, o acumular das emoções, o acumular das nossas vivências, o acumular de muitas coisas que nós até achamos que são menores. Quando nós falamos na inteligência emocional, quando nós damos tanta importância a muitos autores, nós só queremos dizer que muitas vezes nós andamos perdidos na nossa própria vida, na nossa própria infelicidade, porque andamos à volta, tipo um rato na sua rodinha, com emoção que é gerada por alguma coisa externa e que nós reagimos de uma forma primária e que essa reação faz gerar um sentimento. O problema é que o sentimento faz gerar outras emoções e andamos nisto de uma forma interminável e daí ser muito importante de repente, ao pedirmos ajuda, darmos-nos conta, porque estamos assim e se faz sentido vivermos constantemente mal ou então somos seres fantásticos e vivemos super bem. E se vivemos super bem e sabemos lidar com isso, então devemos ajudar os outros a descobrir esse caminho, porque realmente é o caminho que faz sentido enquanto seres humanos. São assim os sentimentos, como diz António Damasio e Goleman e outros autores, é que são blocos de informação integrada, síntese de dados de experiências anteriores que nós vivemos, desejos, projetos e do nosso próprio sistema de valores. Os sentimentos podem ser entendidos pelas pessoas são super subjetivos, a mesma coisa que eu sinto não é a coisa que sente o Fernando de forma alguma, e eles são um guia interno de como a pessoa dirige e o que faz na sua vida e o que é na sua vida. Por isso, daí estarmos a falar tanto de sentimentos e haver tanta confusão entre sentimentos e emoções, e porque eles entrecruzam-se, conectam-se, e é muito importante. Nós estamos a falar, nem que seja assim superficialmente, nós estamos a partir de uma base da psicologia, que é a ciência e a disciplina que estuda mais estas questões, mas estamos a utilizar também António Damasio, que é uma pessoa de referência para nós, e tiram também o Goleman. Tem a ver mais com a neurociência. Tem a ver com a neurociência e imaginem a importância que isto tem e imaginem a importância de todos os impulsos, de todas as reações que nós todos os dias estamos sujeitos e muitas vezes não nos apercebemos, daí estarmos a falar sobre isso. E sentimentos são respostas às emoções. E os sentimentos são respostas às emoções. E de uma forma assim muito genérica, porque é isso que nós queremos falar também, os sentimentos são o ponto de vista subjetivo e particular do sujeito, como o sujeito interpreta o mundo e como é que algo é conhecido ou é desejado, indesejado ou rejeitado. Isto são aquelas funções mais básicas. Os sentimentos servem também para indicar às pessoas o estado físico e mental.
Eu acho que chegamos a um ponto da nossa vida em que isto é mesmo muito importante. Os sentimentos mesmo retratam e refletem aquilo que nós somos e que muitas vezes queremos esconder. Mas há aquelas pessoas que são desprovidas de emoções e sentimentos, pelo menos na aparência, naquilo que aparentam para os outros, que aparentam para as outras pessoas, não é? Daí muitas vezes ouvimos dizer que aquela pessoa não tem sentimentos, não é? É verdade. Muitas vezes esse tipo de expressão, porque as pessoas às vezes não exteriorizam, não é? Sim, também não quer há... dizer que não existam. Sim, que é o poker face também, não é? Porque Sim. há pessoas que não reagem nesta questão. Porque eu acho que o nosso caminho enquanto seres humanos é nós conseguirmos perceber as emoções e usá-las a nosso favor e construir a nossa inteligência e o nosso coeficiente emocional, que é considerado por muitos autores mais importante que o coeficiente de inteligência. Por isso, queridos ouvintes, de saber lidar é estar um passo à frente de tudo e até de si próprio. É saber escolher aquilo que você quer para a sua vida. É utilizar todas estas plataformas, todos estes interruptores, mesmo que sejam negativos, para você dar mais um passo para ser o seu melhor todos os dias, porque no fundo é isto que nós desejamos. E nós na nossa vida, nós culpamos tanto o outro pela nossa infelicidade, pelos nossos infortúnios, e nós vamos falar ligeiramente de sentimentos, que nós temos que realmente dar-nos conta que temos que ver mesmo qual é o nosso sistema de crenças, quais são os nossos valores, quais são as nossas emoções e que sentimentos é que regem a nossa vida, e aí realmente vamos nos conhecer um bocadinho melhor. Todo este exercício tem muito a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a consciência, que para muitas pessoas não interessa. Mas até um belo dia, um dia vai interessar, e por isso mesmo que este programa soa blá 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 e mais uma conversa, vejam isso como só levantar um tapete de algo muito mais profundo, muito mais complexo, que são as emoções e os sentimentos. Os sentimentos também indicam os valores pelos quais as pessoas se regem, como eu estava a dizer. Isto é muito importante, porque nós vamos falar de alguns que eu acho que são fundamentais e acho que há falha, mas vamos falar mais à frente, e são também a base da conexão que nos une ao resto do mundo, porque nós vivemos em comunidade. Mesmo aquelas pessoas que gostam de viver isoladas ou que gostam de se dedicar a uma religião e que vivem quase em comunhão com algo que é muito divino, mesmo essas pessoas não vivem sozinhas, porque supostamente vivem em conexão com algo superior. Por isso, toda esta questão dos sentimentos é a questão que nos define enquanto seres humanos, é o que nos separa. Isto é um bocado clichê, mas é verdade. É o que nos diferencia das máquinas. Nós hoje temos inteligência artificial, temos coisas fantásticas que conseguem reagir, conseguem reunir a informação no momento e responder àquela informação. Isto é extraordinário. Só que são as emoções e os sentimentos que nos tornam seres humanos e a consciência e o autoconhecimento, e por isso ainda nenhuma máquina tem isso. Por isso vamos dar o valor, vamos nos dar o valor a nós por sermos seres humanos e por termos esta questão tão pouco estudada e tão pouco valorizada. Acho que esta questão também dos sentimentos e das emoções, e eu falo também muito mais das emoções, deviam ser ensinadas logo, deviam entrar nos currículos em termos de ensino, em termos de mais uma informação, porque tal como os adultos, tal como as crianças, os adolescentes não são preparados para a vida adulta, ninguém fala disto, ninguém fala das emoções, ninguém fala dos sentimentos, e quando se fala de qualquer coisa é uma seca. Não é uma seca, isto é a mesma coisa que, imagine, você está com uma dor de barriga e sabe que pode ter um problema intestinal ou então pode ter outra coisa qualquer e vai ao médico. A questão emocional é tão fundamental como doer-lhe a barriga, e você sabe o que é que pode fazer para resolver isso. E isto para nós é tão fundamental que estamos há 8 anos a falar sobre isto, ainda que com outros nomes e com outros autores. Há sentimentos nesta questão, há sentimentos positivos, há os positivos e os negativos, e há aqueles também considerados neutros, que para mim não são nada neutros, na minha opinião, mas são considerados segundo a psicologia. Nós muitas vezes sentimos-nos completamente constrangidos por termos sentimentos que nós achamos que são menores ou que são negativos. E eu acho que nós lidamos com tanta pressão nesta questão, para algumas pessoas,
estamos sempre alegres, tipo aquela coisa que nós fizemos um programa sobre estar sempre bem na fotografia, escolher o melhor ângulo, ser sempre a imagem plena da felicidade. Isso não existe em ninguém, em nenhum ser humano. Há uma das questões que eu me esqueci de falar, mas que falámos no último programa, é que uma emoção é muito curta no tempo. É uma resposta explosiva, uma reação primária. Um sentimento é duradouro e é nisso que nós vamos falar hoje. Uma das coisas que nós até falamos também no último programa tem a ver com a tristeza, e tem a ver com que a tristeza é uma resposta a eventos considerados desagradáveis, que são desagradáveis ou que são indesejáveis, e a pessoa sente desânimo, vontade de chorar e baixa autoestima, que são os principais desencadeadores realmente da tristeza. Também não podemos esquecer que a tristeza também é gerada pela perda, pela falha, desapontamento ou situações de desamparo e por aí fora. E é importante que possamos ver que a tristeza é algo que toda a gente que toda a gente sabe o que é e não tem que esconder, nem tem que fazer cenas porque não sente triste. Porque se você não sente triste, também não sabe o que é alegria, também não sabe o seu oposto. Mas há muito a cultura do esconder, não é? Sim. A cultura de esconder é uma das coisas que nós... esconder as emoções, esconder as emoções e esconder as coisas que nós consideramos menores ou aquelas que nós supostamente achamos que não fazem jus à pessoa fantástica que nós somos. É como mostrar essa imagem sempre de alegria e de positividade, também é uma espécie de repressão aos próprios sentimentos. Reprimimos aquilo que, pelo menos, não deixamos de exteriorizar, não é? Uma coisa que é natural. É verdade. Outro sentimento que nós devemos estar atentos é a raiva, e a raiva que é uma resposta à irritabilidade, à impaciência e à injustiça que nós podemos sentir, não é? E bem mais grave. Que é muito mais mais grave. Os principais gatilhos de raiva são situações em que o indivíduo se sente magoado, enganado ou traído. E estas questões, nós falamos muitas vezes, e nós temos que andar um bocadinho mais rápido, senão não vou conseguir dizer tudo, mas se nós percebermos, e eu sei, uma das questões mais fundamentais do momento de inspiração é nós encontrarmos o nosso equilíbrio entre o sim e o não. Talvez vamos retirar da lista o mas e o se também. E este equilíbrio entre o sim e o não tem também a ver com entender, apesar de nós, e o sim e o não tem a ver muito com as nossas escolhas de querermos ou não querermos, mas também tem muito a ver com percebermos que cada um faz o melhor que sabe com toda a informação que tem num determinado momento. A nossa resposta a algo que nos magoa é falar, porque é uma das coisas que nós mais falamos aqui no programa, é saber comunicar, é exprimir as emoções, ou então escolher isto não é para mim, e nós temos sempre essa possibilidade. E a raiva é algo que é super complicado se não for trabalhado, porque pode gerar... E que perdura muito mais no tempo. E que perdura muito no tempo e que pode gerar outros sentimentos, outras emoções muito complicadas, limitantes, condicionantes em termos da nossa vida, da nossa felicidade e do nosso propósito de vida. O medo é algo que nós falamos muito já no programa primeiro, o medo que nós temos é um alarme e tipo um interruptor, um sino perante situações de perigo, e eu falo muito disto também relativamente quando nós estamos perto de decidir, ou porque decidir alguma coisa que sai um bocadinho da nossa zona de conforto, ou quando queremos começar um novo projeto. E estes são os desencadeadores, é nós também sairmos... Há muitas pessoas que não têm esses sinos, não é? Não têm esses avisos e não têm a noção do perigo. Mas esta questão do medo está muito relacionada com a falta de autoestima e autovalor e autoconfiança, porque as pessoas sentem que não têm as habilidades todas para responder da melhor forma a uma situação. Isto é questões que nós temos realmente que ver. Depois temos também hostilidade. Hostilidade, que é o sentimento que nós temos que ver que são os principais gatilhos de hostilidade, é a violência física.
E quando uma pessoa percebe que há pessoas que têm esta hostilidade e que são a irritabilidade... É o antagonismo. Nós temos que ter algum cuidado porque eu acho que todos nós temos isso em alguma circunstância, em algum momento, e nós temos que estar atentos aos gatilhos, àquilo que nos leva a ser hostis. Porque é importante, porque se nós nos conhecemos, nós conseguimos estar um passo à frente e realmente eu acho que esta hostilidade é complicada porque nós, em situações de defesa ou a questões de injustiça, nós somos capazes de cometer algumas atrocidades e devemos ter cuidado com isso. O desespero é algo que muitas vezes acontece, é nós termos aquela noção que vamos deitar a toalha ao chão e que vamos realmente desistir porque tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que nós fizemos acaba por não resultar, e nós temos que ver que temos que usar toda a nossa história, toda a nossa bagagem realmente para não ficarmos desesperados e para percebermos que tudo é um caminho e nada se perde. E mesmo na questão das falhas e nos fracassos, nós temos lições fantásticas de caminhos que já temos sabedoria, que já temos conhecimento para avançar para outras direções. A frustração é algo que está muito, que eu acho que é muito presente nos dias de hoje, porque nós hoje sentimos frustrados pelas expectativas e pode muito provocar elevadas. Agressividade também. Agressividade, ódio, hostilidade, porque nós às vezes colocamos a nossa vida num caminho de umas expectativas tão altas, tão elevadas, e definimos muitas vezes objetivos e definimos metas, mas como nós já falamos, todas as metas e objetivos devem ser definidos de forma concreta, de forma palpável, de forma que nós possamos ver num curto ou médio prazo algo realizado. Por isso muitas vezes as frustrações resultam de maus objetivos ou então da má definição dos objetivos da nossa vida. Não se esqueçam também que o gatilho do fracasso é realmente nós percebermos que não tivemos o melhor comportamento ou que não tivemos as condições nem conhecimentos suficientes para ultrapassar. E não é verdade. Muitas vezes temos que experimentar um caminho para perceber que esse caminho não funciona para nós. Vamos falar no ódio, que é algo que eu acho que uma vez incorporado, que eu acho que corrompe tudo o que é bom. Eu acho que o ódio corrompe tudo o que é bom. É outro que perdura muito no tempo também. E eu acho que é um sentimento que realmente as pessoas... que às vezes as pessoas não percebem o alcance e a profundidade. Nem a gravidade. Eu acho que o ódio é tipo algo muito escuro que entra na corrente sanguínea e depois para realmente extraí-lo é muito complicado. O ódio pode surgir por todas as razões. Eu não percebo. Uma pessoa que fez mal e que foi muito grave e as pessoas então passam a odiar, odeia-se clubes de futebol, odeiam-se políticos, odeiam-se tudo, e isto é algo que depois acaba por se expandir de uma forma super negativa, criando depois grupos de xenofobia ou ultradireita ou qualquer coisa assim, e isso acaba sempre por ser muito pouco dignificante para os seres humanos, e é incrível que às vezes as pessoas são tão geradas, porque o ódio gera ódio, que as pessoas não entendem depois o mal que estão a fazer a si e o que estão a fazer aos outros. Queríamos falar também de algo que é muito importante e que realmente fala-se pouco porque não é bonito, que é o ciúme. O ciúme que existe em todos os seres humanos desde... É equivalente a alguns destes sentimentos, não é? Que é muito, mas... Exacerbadamente também pode gerar conflitos e alguma gravidade, muita. Eu acho que o ciúme é, acima de tudo, é uma falha, é uma chamada de atenção para uma falta de amor próprio, para uma falta de autoconfiança e autovalor. E sim, insegurança. E uma insegurança incrível. E eu acho que o ciúme tem que ser trabalhado, e tem que ser trabalhado realmente
com psicoterapeutas e tem que ser falado, porque o ciúme é só uma resposta a algo que nós achamos que nós não somos capazes, não é? Porque se algo nos aconteceu, isto vai provocar reações dentro de nós e, acima de tudo, o que a base disto é realmente nós não somos capazes e outras pessoas são todas melhores do que nós. E nós temos que desconstruir isto. E há 4 pilares para os sentimentos, e um dos 4 pilares para os sentimentos é mesmo o amor próprio. O amor próprio é o beabá, é o primeiro ciclo do ensino básico, é a escola primária de toda a vida, é a sustentação do ser humano, como ser profissional, como ser uma pessoa do mundo, é a base. E nós temos que investir nesta capacidade de gostarmos de nós próprios, sem cair no narcisismo, no egocentrismo e na ideia de que nós somos as melhores bolachas de pacote, porque na verdade cada pessoa é a sua melhor bolacha na sua própria vida e no seu próprio ser enquanto ser individual. Nós não podemos ser os melhores nem os piores. E esta questão do ciúme retira profundamente a autoestima e o autovalor e a autoconfiança do ser humano, e é uma base até limitante e condicionante para que as pessoas possam seguir a vida de uma forma mais feliz, e seja aquilo que for. Os sentimentos positivos nós temos que falar de uma forma extraordinária, porque o que é que são os sentimentos positivos? Os sentimentos positivos dão-nos a flexibilidade, dão-nos a capacidade de ver o mundo, dão-nos a capacidade de relativizar os nossos problemas, dão-nos a capacidade de até calçar o sapato do outro. E isto é muito importante na vida, tal qual como nós conhecemos, porque a ideia de que existem outras pessoas e que são fundamentais para a nossa vida é muito errado. Nós temos que fazer por nós, porque cada pessoa faz o melhor que pode no seu próprio conceito. Mas a felicidade, antes disto, nós temos que falar, no primeiro ano nós fizemos um programa, ou vários programas, já não me lembro, sobre Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Sim. E ele dizia que cada ser humano tem, em termos gerais, há 24 pontos fortes de assinatura. E que esses pontos fortes de assinatura, quando conhecidos, são a melhor plataforma, o melhor remédio para todas as nossas sombras, para os nossos medos, ansiedades e para todas as coisas que nós não gostamos. Por isso o importante é nós conhecermos o que é que realmente somos bons, permanecer e fixar essa emoção dentro de nós, porque é assim que nós vamos ver, e é assim que nós vamos ver as outras coisas e os outros desafios, com aquela ideia de que nós conseguimos colocar um bocado dessa nossa habilidade, dessas nossas características em todas as outras coisas, não sendo excelentes em tudo, mas sendo o melhor que podemos ser, que eu acho que isto é que é importante. E daí, quando nós estamos assim, nós temos aquela autoconfiança, nós temos a segurança, temos aquela tranquilidade de que fazemos o melhor que podemos, e isto é uma base fundamental da felicidade, porque se nós nos percebermos a nós próprios como seres únicos e com uma impressão digital única, que não pode haver imitações, em que a nossa vida e a vida que está à nossa volta acontece realmente porque nós existimos. Sem nós aqui, nós nem saberíamos como é que isto seria, porque acaba-se muitas coisas. Nós deveríamos perceber que esta felicidade é o conjunto de tudo aquilo que nós podemos conseguir tendo uma perspectiva de vida melhor. Olha, é só para uma questão de perceber melhor do que é a felicidade e o que ela nos traz, e nós podemos guardar esses momentos como momentos-chave para tudo o resto. Por exemplo, celebrarmos as nossas vitórias, celebrarmos os nossos momentos bons, o dia do casamento, o dia do encontro, o dia do nascimento, uma coisa linda dos filhos, uma música, um nascer do sol, um pôr do sol. As datas marcantes, não é? Mas uma música, por exemplo, eu tenho uma música que me representa neste momento, que é aquela música que nós já pusemos aqui, que é Dança e Balance, que tem muito a ver com aquilo que eu sou, mas tem muito a ver que todas as pessoas deviam ouvir aquilo, para todos os dias começarem um dia com
a ideia de que nós não estamos aqui por acaso e que o se e o mas não existe, e nós devemos todos os dias ver que temos a possibilidade de fazer coisas diferentes para que possamos estar melhor e ser mais felizes e pôr as pessoas ao nosso lado. E esta ideia de felicidade é algo que se constrói todos os dias com a ideia de que é um processo para toda a vida, não é algo que nasceu connosco, mas é algo que nós temos que construir. E esta construção é com empatia, com criatividade, com muitas coisas que nós vamos falar, porque no fundo a felicidade é um conjunto de detalhes que se vão formando e formam uma bola muito grande. Muito bem, Maria Céu, estamos a caminhar para o final do programa. Vamos aqui fazer em jeito de conclusão, estamos a 2 minutos do fim. Sobre este tema dos sentimentos, eu julgo que haveria muito mais para dizer sobre isto, mas podemos hoje, antes de fecharmos o programa, fazermos uma breve retrospectiva deste tema, que é de facto muito interessante, não é? Queridos ouvintes, eu não queria acabar o programa sem falar em alguns sentimentos positivos e que são fundamentais e que todos eles vão dar e todos eles nos encaminham para a felicidade. Um deles é o sentido do humor, eu tenho que falar nisso. Outro é a alegria. É um tempo de brincadeira, nós temos que ter isso. Outro fundamental é o amor, a gratidão. Queridos ouvintes, a esperança, todas estas coisas encaminham-nos para um bem-estar melhor, sabendo que na vida vamos encontrar altos e baixos. Outro fundamental, que é considerado o sentimento neutro, mas que para mim é super fundamental, e eu acho que nesta sociedade, acho que nós devíamos ensinar e devíamos ter uma atitude pedagógica relativamente a isso, que é compaixão. Nós não somos... E eu acho que... Tem que ser, quer a compaixão, quer a gratidão, tem que ser trabalhados. São os mais difíceis, portanto, tem que ser trabalhados. E mesmo a noção da felicidade como um conjunto de pequenas coisas, tipo o humor, tipo a alegria, tipo a brincadeira, tipo a surpresa, tipo a compaixão, são todos elementos fundamentais que geram felicidade. Uma das coisas mais extraordinárias é nós percebermos que nós temos todos os dias à nossa frente situações que são recorrentes e que nós todos os dias temos a possibilidade de lidar com elas com compaixão, com gratidão, sim, sentimentos que às vezes de ciúme, nós percebermos que também porque é passado e que já não se pode fazer nada, a questão do perdão, que é fundamental na vida de hoje, mas essencialmente a compaixão, nós termos a capacidade de perceber a dor dos outros, nós temos a capacidade de nos darmos conta que nós temos uma vida boa e que nós devemos fazer alguma coisa pelos outros, seja aquilo que for, mas em tudo na vida mostrar compaixão. A compaixão, queridos ouvintes, leva-nos a um estado de bem-estar, e eu acho que nestas questões a bem-estar, a felicidade é realmente aquilo que todos nós queremos um dia sentir, a nossa plenitude, e isso é algo que se constrói todos os dias, passo a passo e com todas as emoções negativas, que realmente são plataformas para gerarem coisas positivas e sentimentos positivos. Obrigado, Maria do Céu, obrigado aos ouvintes da Rádio Domingo. Fechamos aqui esta edição em que abordamos os sentimentos. Queremos também agradecer às pessoas que todas as semanas colocam os seus comentários na página do Facebook neste programa. Agradecemos a todos, como o fazemos a cada um lá na página. Vamos voltar de hoje 8 dias, novamente com outro tema. Hoje fechamos com Struggle, música de Tenates, para o fim desta emissão. Muito obrigado e até à próxima semana. Obrigada.